Existe um momento que todo ser humano conhece, mesmo que nunca tenha dado nome a ele. É o momento em que você percebe que a sua força acabou. Não o cansaço comum, não a fadiga de um dia difícil. O momento em que o corpo fala o que a boca não consegue dizer. Não aguento mais. Davi conheceu esse momento. O rei de Israel, o homem que derrotou Golias ainda adolescente, que fugiu de Saul anos a fio pelas rochas do deserto, que conquistou Jerusalém e a transformou em capital. Estava deitado. Não em batalha, não em fuga, deitado, com o corpo queimando de febre, com os olhos que não conseguiam focar, com a respiração que custava, e o palácio ao redor, com seus corredores de pedra, suas lâmpadas que tremiam no vento da madrugada, seus guardas que marchavam do lado de fora. Estava em silêncio. O tipo de silêncio que assusta. Os servos entravam na ponta dos pés. Saíam sem fazer barulho. Ninguém sabia o que dizer ao rei, quando o rei estava fraco demais para ser rei. E Davi sabia o que aquele silêncio significava. Ele havia visto aquele silêncio antes, ao redor de outros homens, ao redor de guerreiros caídos no campo de batalha, ao redor de seu filho pequeno que morreu. Aquele silêncio tinha um nome, e o nome era a morte. Em hebraico, a palavra para cova, a palavra que Davi usa neste salmo, é Sheol. Não é apenas o lugar dos mortos, é o lugar do silêncio total. O lugar onde não há mais voz, onde não há mais louvor, onde não há mais clamor. E Davi sabia que estava descendo para lá. Ele podia sentir. Não é metáfora. É a sensação real de quem está gravemente doente. Quando o corpo começa a ceder, quando a mente começa a escurecer, quando você olha para as pessoas ao redor e percebe que elas estão te olhando, como se já estivessem começando a se despedir. E no meio daquele quarto, no meio daquela noite, Davi chorou. Não o choro de quem pede socorro, o choro de quem ainda não tem força para pedir socorro. O choro silencioso, aquele que escorre pelo lado do rosto, enquanto você está deitado de lado, olhando para a parede. Aquele choro que ninguém vê, que você nem tenta explicar, que só existe entre você e o teto. Você conhece esse choro?
O Salmo 30 foi escrito para quem conhece. Davi diria depois, com palavras que atravessaram 3.000 anos e chegaram até esta noite: o choro pode durar uma noite. Uma noite. Às vezes uma noite dura meses. Às vezes uma noite dura anos. Às vezes uma noite começa quando você perde algo e só termina quando você entende que Deus estava presente mesmo no escuro. Mas Davi não ficou apenas no choro. Em algum momento daquela noite, exausto, com o corpo ardendo, com o coração pesado, ele fez uma escolha. O versículo 8 deste salmo guarda uma das frases mais honestas que um ser humano já dirigiu a Deus. A ti, ó Senhor, clamarei, e ao Senhor farei a minha súplica. Parece simples, mas não é. Porque clamar a Deus quando você está fraco exige uma força diferente. Não a força dos braços, não a força da voz, a força de ainda acreditar que alguém do outro lado está ouvindo. E Davi havia aprendido nas colinas de Belém quando era menino, nas cavernas de Adulão quando fugia de Saul, nos vales e nas batalhas e nas traições, que Deus ouvia. Não porque Davi era perfeito. Davi era longe de perfeito. Mas porque Deus é o Deus que se inclina para ouvir o clamor do que está no fundo. Tilitane, tu me içaste como água tirada do poço. E então Davi falou, no meio da noite, com a voz que tinha, talvez rouca, talvez trêmula, talvez quase inaudível. Ele falou: que proveito há no meu sangue se eu descer a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a tua verdade. Isso é Davi negociando com Deus. E é completamente humano. Deus, se eu morrer, quem vai te louvar? Quem vai contar o que tu fizeste? O pó não fala, a cova não canta. Não era arrogância, era intimidade. Era o tipo de conversa que só existe entre quem ama e quem é amado. E o céu ouviu. A virada do Salmo 30 é um dos momentos mais cinematográficos de toda a poesia hebraica. Em um versículo, tudo muda. Pois a sua ira dura um momento, mas no seu favor a vida.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em hebraico, a palavra para alegria aqui é rina, que não é apenas felicidade. É o grito de triunfo, é o som que sai da garganta do guerreiro quando a batalha finalmente virou. Rina. Não um sorriso tímido, um grito de vitória. E Davi, o homem que estava deitado na madrugada com a morte ao redor, acordou. Não sabemos como, não sabemos o momento exato, não sabemos se foi gradual ou se foi de repente, mas sabemos o que ele sentiu, porque ele escreveu sobre isso. Converteste o meu pranto em dança, despiste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O pano de saco era a roupa do luto, a roupa do lamento, a roupa que você vestia quando estava no chão. E Deus despiu esse pano. Não foi Davi que tirou, foi Deus que despiu. Há momentos em que você não tem força nem para tirar o seu próprio luto. E Deus chega e tira por você. E no lugar do luto, alegria, rina. E Davi se levantou, e o palácio voltou a ter som, e os servos viram o rei de pé. E a manhã que chegou pela janela tinha uma qualidade diferente. A manhã depois da noite mais longa sempre tem, porque quem atravessou a escuridão sabe o valor da luz, de um jeito que quem nunca esteve no escuro não consegue entender. Três 1000 anos atrás, num palácio em Jerusalém, depois de uma noite que parecia não ter fim, um rei sobrevivente pegou uma pena e escreveu: Este é o Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque me tiraste para cima e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Ó Senhor, fizeste subir a minha alma do Sheol. Tu me conservaste a vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, ó seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, pois a sua ira dura um momento, mas no seu favor a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, na minha prosperidade dizia: jamais serei abalado. Ó Senhor, pela tua graça, fizeste meu monte estar firme, escondeste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, ó Senhor, clamarei,
e ao Senhor farei a minha súplica. Que proveito há no meu sangue, se eu descer a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a tua verdade. Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança, despiste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu coração te cante louvores e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te louvarei eternamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está nesta noite agora, se o choro chegou antes do sono, se o peso não deixa você respirar direito, se parece que amanhã não vai chegar, este salmo foi escrito para você. Não para quando você estiver bem, para agora. O mesmo Deus que ouviu Davi no palácio escuro está ouvindo você agora. E amanhã está a caminho. Eu sou Salmos Narrados, e este foi o Salmo 30.